Olá, eu sou Patrícia Werneck, da Cia Nós Lá em Casa. Eu estou aqui no projeto Ouvir a Dança. E essa minha fala hoje é para trocar um pouco sobre a contribuição do Tai Chi, né, da prática do Tai Chi, em processos de criação em dança contemporânea. Essa é a ideia inicial, mas eu me arvoro a ampliar isso, né, para processos de criação em dança, né? Acho que, em primeiro lugar, já há alguns anos, né, bastante tempo, muitos artistas do teatro, da dança, das artes cênicas, das artes visuais, muitos artistas em geral, têm usado práticas somáticas, né, que são práticas bastante ligadas a explorar a consciência do corpo, a explorar o corpo num estado de aqui e agora, né? A trazer um estado de concentração e de consciência do momento em que está para partir para os seus processos criativos. Então já é um tipo de treinamento que vem sendo explorado pelos artistas há bastante tempo, né? O que eu vou trazer aqui hoje faz parte da minha experiência com o Tai Chi, né? De como o Tai Chi entrou nos meus processos, de como eu entrei em contato com ele e de como eu vejo que ele contribuiu para o meu processo. Né, no sentido de trazer e tentar, né, eu vou tentar decupar um pouquinho quais são os aspectos que a gente trabalha no Tai Chi e como que esses aspectos trabalhados podem contribuir mesmo para um lugar de corpo que possibilite um pouco mais de abertura em algumas situações. Em primeiro lugar, o que é o Tai Chi? O Tai Chi é uma prática milenar chinesa que trabalha com essa ligação do homem com a natureza, né? Trabalhando nessa polaridade das energias yin e yang, claro e escuro, céu e terra, fogo, água, e vai sempre nessa polaridade, que são polaridades interdependentes, né? Nada é absoluto. Então, você pode ser extremamente yang em determinados momentos, em outros momentos você é yin, né? Dependendo do que você está se relacionando. O Tai Chi que eu conheci e que eu pratiquei, né, e pratico ainda, é o Tai Chi Pai Lin, que foi o Tai Chi trazido pelo mestre Liu Pai Lin para o Brasil. E eu conheci e vivenciei em São Paulo, né? Foi lá que eu comecei a praticar. Num momento, eu procurei isso independente da dança, eu procurei isso num momento em que eu estava precisando de um centramento maior, de um espaço mais meu, né? E como meu canal de comunicação é corporal, né? Então eu precisava de um lugar que me trouxesse isso e que fosse também corporal. E entrei em contato, então, eu fui para o Espaço Luz, que é o espaço criado pela Jerusa Chang, pelo Lúcio Leal, né? Junto com o mestre Liu Pai Lin, e é um espaço onde tem, então, a associação Tai Chi Pai Lin, onde essa prática é desenvolvida. Isso em 2004, né? Que foi quando eu morava em São Paulo ainda. Quando eu comecei a praticar, eu comecei a querer também levar um pouco para os meus processos, porque o que aconteceu foi que essa prática ela me trouxe um lugar de abertura. Eu sentia no corpo
uma diferença tão grande na qualidade de movimento, no estado de presença cênica, no estado de presença em aula, que eu falei, isso aqui deve ter alguma coisa a mais que eu possa levar para os meus processos. E a gente começou, então, eu já estava trabalhando com o Celso, nascia nós lá em casa, e resolvemos, então, eu falei, eu vou trazer essa prática para os nossos ensaios e a gente vai vendo como é que acontece, né? Na época a gente estava trabalhando com outras bailarinas, não éramos só nós dois, né? Éramos nós dois e tinha mais 2 bailarinas. E a gente começou em cada ensaio a fazer a prática dos exercícios do Tai Chi Pai Lin, literalmente, assim, na íntegra, como é numa aula, né? Então as dobras, o exercício dos tendões, a gente ia praticando, depois fazíamos algum alongamento, algum aquecimento relacionado mais à dança, o Celso mais à música, e partíamos para o ensaio. E foi assim que esse trabalho, né, a gente sentiu que foi ficando muito potente nos nossos processos, e foi assim que ele entrou de vez, assim, no que seria, né, nos nossos processos de criação, e foi todos os trabalhos que a gente faz atualmente, eles têm por base e fundamento esse treinamento. Uma das coisas, né, dos aspectos do Tai Chi que são relevantes, né, para o treino, uma das coisas que a gente fala muito, que a gente sente quando a gente está fazendo o Tai Chi, é que ele amplia a nossa escuta, né? E aí a gente, é curioso porque assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? O Tai Chi amplia a escuta, o Tai Chi amplia a escuta, o Tai Chi amplia a escuta. O que é, assim, o que é amplia a escuta? Por que ele amplia a escuta? O que nessa prática que pode favorecer isso, né? Do que a gente está falando exatamente, né? Ampliar a escuta é subjetivo, né? Eu posso estar falando aqui para vocês, amplia a escuta, você fala assim, legal, mas e aí, né? Então, assim, dentro do que eu percebo, né, o meu processo todo de formação no Tai Chi, era um método que era usado pelas minhas mestras, né? No Espaço Luz eu tive 3 mestres, né? A Jerusa Shang, a Showa e o Lúcio Leal. O Lúcio Leal, ele gostava de decupar os movimentos. Então isso é assim, faz assado, papapi, né? A Jerusa e a Showa, elas utilizam um método que é siga, né? Siga. Quando você está praticando qualquer que seja o exercício, né? E que você segue, então você tem que estar com a sua atenção no que você está fazendo e no que o outro está fazendo, ao mesmo tempo, em ação, né? É diferente de, por exemplo, numa aula de dança, o professor, muitas vezes, né? Não todas as aulas, claro, e não em todas as situações, mas um dos métodos o professor mostra, os alunos aprendem e depois executam. No Tai Chi, o que aconteceu no meu processo de formação todo foi, o professor faz e eu faço ao mesmo tempo. Então eu vou copiando, só que eu vou copiando e me concentrando ao mesmo tempo. Essa experiência, ela provoca um estado no seu corpo que é o que a gente chama de um olho no peixe, outro no gato, né? Você fica ali. Eu estou olhando alguém que está fazendo e eu estou fazendo. E eu estou concentrada no que eu estou fazendo e eu estou olhando. E em alguns momentos eu posso até parar de olhar já, né? À medida que você vai decorando. Mas tem o fazendo junto, né? O estar junto. Né? A prática do Tai Chi, ela tem um caráter coletivo também, né? Quando você faz em grupo, fazer junto,
não tem uma música que guia, né? A gente faz em silêncio, não tem uma contagem, né? É simplesmente o ouvir, né? Então a gente usa dessa visão periférica, que em alguns momentos você pode olhar, mas mesmo quando você olha, não é aquele olhar que você se perde. E tem uma outra visão, que é essa visão corporal, né? Então isso, só isso eu fazendo aqui, eu já fazia, isso é uma ampliação, né? Então quando eu vejo, só que no meu caso com o Celso, por exemplo, o Celso é músico, ele não está dançando, né? Por mais que ao produzir o som, o corpo dele esteja envolvido, ele está fazendo outra coisa. Mas é um lugar que a gente sente em que a gente amplia esse campo, né? Esse campo corporal e chega no outro, né? É por onde eu consigo abrir para o som entrar. É onde eu consigo abrir para que o meu movimento chegue até o Celso, né? Então, observando e revendo o meu processo de formação em Tai Chi, eu vejo que esse é um dos aspectos que traz esse lugar que a gente fala que é a ampliação da escuta, né? Porque ela é uma ampliação real energética, ela é uma ampliação da atenção, né? A atenção, o que é a atenção? A atenção é esse lugar onde você está focado em alguma coisa, sem perder o entorno, né? Então eu tô aqui, eu tô ouvindo o passarinho, né? Eu tô aqui, eu tô vendo se tem algum movimento, mas eu tô aqui e tô focada, né? Não fica assim. Então esse é um dos lugares que eu consigo reconhecer como um tipo de experiência que traz esse lugar da ampliação da escuta, né? Que é um dos focos, né? O outro lugar a gente vai trabalhar sempre com essa ideia de céu e terra, né? Então, céu e terra é assim, o homem faz parte dessa tríade, né? Então é céu, terra e homem. O homem é essa ligação do céu e da terra, isso vai acontecer em nós. Só que ele não é estático, né? Quando você pensa, um dos primeiros lugares, um dos primeiros movimentos, ou o primeiro movimento da prática do Tai Chi é a pausa, né? E a pausa, né? Normalmente a gente começa, chega, pausa. Em pé, né? De pé, olhos fechados, pode ser de olhos abertos, mas é esse lugar onde você silencia, né? Sendo esse o primeiro momento da aula, ele é o lugar em que vai acontecer um ajuste de ritmos, né? Às vezes a gente fala assim, é para diminuir o ritmo. Nem sempre é para diminuir o ritmo, mas é para ajustar, porque pode ser que em algum dia você esteja, né, com a energia lá embaixo, você tenha que acelerar o seu ritmo, né? No outro dia você chega na rua, pausa. Então vai abaixar o ritmo. Mas é um ajuste, né? E nesse ajuste existe também né? Eu fazendo esse gesto aqui, ele me traz isso, que é uma coisa que eu gosto muito assim de falar, que é encontro, né? Esse ajuste é um encontro. É esse momento em que eu paro e eu vou deixando o meu corpo ajustar com o ritmo geral, né? O ritmo que está no entorno, o ritmo interno meu, né? Eu consigo ouvir os sons internos sem deixar de ouvir os sons externos.
Só tem uma graduação disso para que eu possa estar ali no presente, né? Esse lugar do presente, onde eu continuo escutando fora e eu continuo escutando dentro, é um lugar que também faz todo sentido quando você vai pensar em processo criativo. A gente tem que estar nesse lugar. Não posso estar num lugar só aqui, só fazendo a forma, né? Só pensando nas sensações. É conjunto, né? É fluxo. Uma coisa entrando na outra, uma coisa contribuindo com a outra. E esse momento do treinamento é um momento que traz isso. Essa pausa para que as coisas se modulem, né? Tem uma modulação das energias para que eu possa estar aberta para a criação, né? Um outro ponto que também traz esses aspectos é a respiração. Né? Quando a gente fala de respiração, tem algumas formas de Tai Chi que associam a respiração com o movimento, tem outras formas, outros treinamentos de outras linhas marciais, de outras linhas somáticas que também coordenam, né, o movimento com a respiração. No Tai Chi Pai Lin, a respiração é essa respiração pulmonar, né, de inspira, expira, ela é independente. Você se movimenta e você vai respirar quantas vezes precisar, no ritmo que precisar, e naturalmente o seu corpo ajusta e acha o jeito de respirar. A respiração que a gente fala no Tai Chi é o que a gente chama de respiração verdadeira, a respiração do centro, é um pulsar da raiz, né, dessa respiração de raiz que acontece aqui nessa região próxima ao umbigo, que ela é pulso, né? Ela é pulso. Então, quando você treina isso, é claro que no treino existe uma condução, né, mental, onde você vai provocar e procurar, né, fazer como é, né, recolhe, expande, coordenando outras partes do corpo, até que aquilo fique natural, né? Aquilo ficando natural, ele vai acontecer sem que você perceba qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Então, também é um aspecto do treinamento que você vai treinar até não precisar mais pensar, né? E na hora que você não precisar mais pensar, aquilo vai fluir, né? E vai te trazer um lugar de expressão, né? Que está latente ali, ou que você está buscando, enfim, mas vem de uma forma natural. Um outro aspecto, né, desses treinos de Tai Chi, as práticas são muito simples, os exercícios são muito simples e muito naturais, tanto que o Tai Chi ele não tem idade, ele não tem, né, você pode praticar de criança até bem velho, né, porque os movimentos são muito simples. E por todo esse processo, né, de troca de energia, do Yin e do Yang, da formulação dos 5 elementos, né, que também são geradores um do outro, e que a gente fala de fluxo, e vários, né, a gente está trabalhando o tempo inteiro pensando nesse fluxo energético, né, que é um dos canais que a gente tem. Por isso, ela é uma prática, a prática do Tai Chi é uma prática regeneradora e renovadora. Isso para um dançarino, para um artista, é fundamental, né? É muito difícil, há muitos anos, assim, isso tem a ver, eu fui descobrir, depois que eu conheci o Tai Chi, eu fui descobrir que eu já fazia Tai Chi antes, sem saber, né? Mas porque eu sempre trabalhei num lugar, era muito difícil eu me machucar.
né, como bailarina trabalhando em grupos profissionais, companhias profissionais, por muito tempo, né, era muito difícil eu me machucar. Então, e aí eu fui entendendo isso, porque você começa a trabalhar dentro de um lugar, mesmo se fosse, atualmente eu trabalho com improvisação, e isso de alguma forma faz você percorrer lugares que são lugares que você acessa, né? Mesmo quando você vai um pouco além, né? Assim, hoje eu vou tentar um pouco mais. É um pouco mais que você sabe onde você pode chegar, né? Não é um treino repetitivo que você fica ali que não é coordenado por você, né? Que não é coordenado pelo seu desejo, pela sua vontade, enfim. Mas mesmo quando é assim, quando você está praticando o Tai Chi, você consegue uma restauração energética, e essa restauração energética ela é fundamental para uma restauração física, que permite que você consiga trabalhar bastante tempo sem se cansar tanto. Permite você, né, tempo, quando eu falo tempo, é tempo em horas diárias e tempo em vida, né? Em tempo de vida mesmo. Então você vai essa repetição, né? Às vezes uma repetição, às vezes um esforço a mais, ele nunca, né, vai ser, você consegue trazer o seu corpo para um lugar que não te afete, assim, não comprometa, né? Que você tem que ficar, às vezes, você dá um tiro enorme e fica 3 dias sem conseguir fazer nada, né? Quando você está praticando o Tai Chi, não tem muito isso, assim, você vai num lugar e você consegue recompor a sua energia. Porque um dos pontos importantes é, uma coisa para ela aparecer no físico, ela primeiro aparece na energia. Por isso a gente cuida da energia, né? Qualquer coisa, assim, uma doença, ela primeiro se manifesta na energia, até ela chegar no físico. Então, se a gente preserva a energia, é muito difícil que você chegue, né, com alguma manifestação no físico. Estou falando em termos de desgaste, desse nível de coisas, né? E ao mesmo tempo, olhando pelo outro lado, você começa a trabalhar a sua energia e aí você consegue também que a sua expressão, né, que você se expresse de uma forma mais genuína, né? Então, assim, o que a gente quer como artista, né? Como artista, o que a gente está querendo? Expressar alguma coisa, né? Esse é o desejo, é expressar, comunicar, né? Então, eu sinto que essas práticas vão deixando, né, pelo menos falando assim do nosso processo aqui na Cianos em Casa e observando outros trabalhos, e vão deixando os trabalhos mais genuínos, os corpos mais presentes, né? Você não vê um artista fazendo alguma coisa que você fala assim... Você pode até não gostar do trabalho em si, esteticamente, mas você vê o artista ali inteiro, né? Você vê o corpo ali totalmente expressado, não sei se a gente fala assim, mas naquele movimento, né? Naquele gesto, naquela ação, naquele processo, né? Se for um desenho, se for uma música, se for uma dança, se for, enfim, né? Então isso também é um outro ponto desse treino que eu acho que traz, né? Que eu acho que é um ponto, que é como eu estou tentando aqui nessa fala decupar um pouco o que são esses aspectos dos treinamentos que contribuem realmente, do que é que a gente está falando realmente, quando a gente fala que
que tem uma contribuição importante dessa prática nos processos. Tem uma coisa também que é o aterramento, né? Eu falei um pouco quando eu falei do céu e da terra, dessa ligação céu, terra, homem, mas é desse enraizamento, né? É quase que uma projeção. Se pensar numa árvore, né? Uma árvore enorme, tem uma raiz enorme, né? Essa raiz ela pode ser profunda, como ela pode ser expandida, né? Mas ela precisa criar uma raiz, ela precisa criar um alicerce mesmo para poder manifestar toda a beleza da árvore, enfim. Né? E esses treinamentos, eles trazem isso também, eles trazem e buscam, né, esse aterramento, que é abrir, né? Você abre a planta dos pés, pensa aqui no topo da sua cabeça, como se você estivesse pendurado, né, por um fio. E aqui nesse lugar você pode soltar o corpo, né? Soltar não é abandonar, né? Mas é ceder, receber, né? Todas essas palavras que são do que seria o passivo, né? O passivo, a gente não fala passivo, a gente fala sempre numa ação e na recepção, né? Tem o ativo e tem o receptivo. Numa luta a dois é o passivo, o ativo e o receptivo. Porque o receber também é uma ação, não tem passividade na história, né? É receber, e receber é aterrando, né? É afundando, é deixando chegar lá no centro da Terra. Se a gente pudesse chegar até lá, a gente pode, na verdade, energeticamente, né? E você desce ao mesmo tempo em que você se preserva aqui, né, pendurado por um fio. Então, nesse lugar também existe uma abertura, né, a gente sente uma abertura, né? Acho que seria até interessante uma prática em algum momento, assim. Mas se vocês puderem ir praticando enquanto eu estou falando, assim, tentar visualizar isso que eu estou falando, relaxar, é esse relaxar soltando, né, não abandonando. É um relaxar profundo, é um relaxar ativo, né? Onde você solta e você sente aberto, né? A gente também abre um pouco aqui atrás da nuca, né? Quando você abre atrás da nuca, parece que seu ouvido abre, né? Parece que amplia aqui tudo, o céu da boca, o ouvido. Então aqui, né, quando eu faço aqui de novo esse gesto para mostrar do que eu estou falando, me vem a palavra ampliação da escuta, a expressão, né? É aqui nesse lugar que eu falo, aqui tá, é por aqui que a gente está falando de ampliação de escuta, né? Existe também, quando a gente está trabalhando energeticamente, existe uma produção de calor, sim, mas também, né, às vezes eu fico um pouco reticente de falar em aquecimento, porque eu acho, né, a gente fala muito de aquecimento em dança, vamos fazer aquecimento, vamos fazer aquecimento, vamos fazer aquecimento, mas nem sempre é um aquecimento, né? Nem sempre tem um aumento da temperatura corporal, mas você prepara o corpo, você abre as articulações, você abre os poros da pele, você abre seus ouvidos, você abre seus olhos, você abre a sua percepção. E quando você começa a trabalhar com fluxo energético, com esses canais no corpo que são os fluxos do meridiano, né? Porque a gente tem os vasos, tem os músculos, tem os tendões, tem vários vasos, né? Tem os intestinos, tudo, né? Mas a gente está falando desses canais energéticos, que são outros sistemas de canais, e eles vão gerando, né, produzindo ondas, né?
E essas ondas, elas atravessam o seu corpo. Quando a gente pratica, assim, quem já praticou ou Tai Chi ou qualquer tipo de meditação, né? O Tai Chi, ele é uma meditação em movimento. Mas qualquer tipo de meditação já pode ter experimentado uma sensação que é a perda do limite corporal, né? Que é, né, a gente tem no Tai Chi o abraço da árvore, né? A postura do universo, enfim. Onde você fica aqui parado só deixando sedimentar, né? Sedimentar a energia nos pés. Né? E algumas vezes, eu não vou dizer que é sempre, mas já aconteceu de eu não saber, né? Não saber o que é corpo, né? Não ser mais corpo, não me preocupar com isso também, mas de falar assim, quando eu me dei conta, eu falei assim, nossa, eu deixei de ser corpo, né? Virei só energia, né? É uma sensação linda, assim. Ela não acontece sempre, mas ela acontece algumas vezes. E aí a gente entende o que é isso que a gente fala que você vira, né? São outras ondas, né? A gente se liga às ondas eletromagnéticas do universo. A gente é, né, onda. Então, assim, é como se você realmente se integrasse à natureza, se integrasse ao espaço que você está ocupando, se integrasse a esse ambiente, né? E aí, para mim, assim, claro que isso vai contribuir, né, num processo. Você está totalmente integrado com o ambiente, né? Vai além do que você está querendo dizer com aquele espetáculo, com aquela peça, com aquela música, né? É um estado de plenitude nesse sentido, de que você troca, né? É troca energética com o espaço, e dali vem uma construção, né? Então, é um outro ponto, assim, que eu acho que traz, né? Que traz clareza, assim, de porquê, né? Por que essas técnicas, né? Eu estou falando aqui do Tai Chi porque é a minha experiência, mas eu acho que se a gente fosse encontrar com outras pessoas que fizessem outras práticas, a gente teria relatos muito próximos disso, né? Alguma experiência que trouxesse uma sensação ou uma clareza de que é nesse lugar, né, onde se trabalha o seu corpo para estar pronto para um processo, né, de uma outra forma, sem excluir os treinamentos das técnicas, né? Não é uma exclusão, é mais, né? É mais. A gente vai trabalhar com técnica clássica, com técnica contemporânea, com técnica moderna, com as danças urbanas, enfim, o que for, né? Você vai, né? Você pode buscar as suas especificidades, mas quando, né, o que eu vejo, assim, de quem procura essas outras técnicas é essa busca por um lugar de corpo, né, um lugar de corpo que te coloque mais inteiro, né, mais integrado ao que você está querendo. Tem uma outra coisa, acho que talvez um último ponto que eu queira dizer é sobre equilíbrio, né? Os treinamentos, né, esses treinamentos orientais, eles têm esse lugar que é um lugar do equilíbrio. Quando a gente fala equilíbrio, tem esse equilíbrio que é, não, sou uma pessoa super equilibrada, tá tudo bem, né? Tô com as emoções ajustadas, tá tudo legal. E tem o equilíbrio físico mesmo, aquele equilíbrio que você consegue ficar de pé, consegue assumir posturas, né? E um aspecto importante do equilíbrio,
quando você pratica alguma técnica dessas, e o Tai Chi também traz isso, que é a recuperação da estabilidade, né? Porque o equilíbrio ele é uma série de oscilações, né? Ele não é estático, ele é oscilação o tempo inteiro. Então, para eu estar aqui agora, tem milhões de forças e vetores atuando para eu estar nessa posição. Se não tivesse nenhuma, eu ia estar desmilinguida aqui pelo chão, né? Então, tem um monte de vetores que me trazem aqui, que me deixam estar nessa posição, que de certa forma tem um equilíbrio, tá? A cabeça que está em cima do pescoço, né? Tá tudo direitinho aqui. Eu posso de repente ir para o chão, buf, e voltar para cá, né? Então, o trabalho com o Tai Chi, ele te traz um centro, né? Uma conexão das extremidades com o centro, que ajuda a essa recuperação do equilíbrio. Então, passar de um desequilíbrio para outro desequilíbrio, chegar nesse equilíbrio pausado, né, que você possa estar ali numa postura que você fique um tempo, porque você renova, né, você vai renovando. Ou isso, né, que eu já falei, mas cai, despenca, não sei o que, retoma. Então, esse lugar de retomada, né, a retomada das posturas, ele é super favorecido, né, por essas práticas. Porque, na verdade, você para de se preocupar um pouco com a forma e começa a se ater ao fluxo energético. Então você começa até a questionar o que é equilíbrio e desequilíbrio, né? No final das contas é tudo parte do movimento, assim. Então esse fluxo, ele traz um lugar que você fala, isso é um equilíbrio, né? Então eu trouxe esses pontos que eu acho que eles foram, né, acho que eles ajudam a gente a pensar, né, praticamente o que é, por que, né, que pode ser tão potente, né, a prática do Tai Chi ou a prática de qualquer outra linguagem, né, ou técnica somática que seja. Por que isso pode ser potente? Então eu trouxe aqui os exemplos do que eu vejo dessa prática do Tai Chi, que trouxeram para a nossa prática artística dentro da Cianosa em Casa um lugar, né? Um lugar que por hora a gente não quer deixar, né? Nesse momento faz muito sentido para a gente continuar trabalhando com essa técnica como fundamento dos treinamentos, né? A gente já agrega outras, dependendo do que for fazer, mas essa é uma base, assim. E ela né, tem esse aspecto artístico e tem um aspecto pessoal também, né? Porque eu acho que ele traz, tem uma coisa da vida também, né? Assim, é um trabalho para a vida, né? Então, assim, nesse momento, é o grande alicerce, assim, é o que nos alimenta, assim, é o que nos dá uma liga, fala assim, não, aqui a gente sente que isso aqui faz sentido trabalhar com esse fundamento, né? Recomendo, né? Se for pensar em perspectivas, né? Quais são as perspectivas disso, né? Eu acho que vale a pena, assim, né? O que eu vejo, tem muita gente já trabalhando há muito tempo com outras técnicas e acho que tem gente descobrindo
essas outras técnicas para além das técnicas específicas de cada arte, né, de cada linguagem. Então, isso é uma coisa que eu acho que está crescente, não só no campo artístico, como no campo individual e coletivo. Assim, as pessoas estão buscando essas práticas, né? Porque elas trazem autoconhecimento, elas trazem equilíbrio, né? Elas trazem saúde, elas trazem um eixo, né? E a gente está vendo uma procura muito grande por esse tipo de trabalho. Então, para concluir, né, o que eu queria trazer com a minha fala era isso, o que realmente, assim, trazendo da minha experiência, né, eu acho que dentro da Nós Lá em Casa, como que o Tai Chi contribui para um processo criativo. Então, assim, dessa minha experiência, eu acho que a gente pode ampliar para as experiências de quem tiver interesse em experimentar, ou de quem tiver interesse em conhecer outras práticas além das próprias linguagens com que trabalham.